Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal Esquisitices de Thaís e hoje é dia de casos ufológicos por aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. E no vídeo de hoje iremos falar sobre a criatura de Wilkmore, que é um caso bem estranho, bem peculiar, coisa assim super normal para este canal aqui, porque a gente sabe que aqui o normal é ser estranho. Os fatos de hoje, eles se passaram em 1987 com um policial aposentado chamado Philip Spencer. Philip e sua esposa haviam se mudado fazia pouco tempo para Wilkmore, uma região ali localizada ao norte da Inglaterra, que é marcada tanto por ser um local histórico, quanto por ser muito famosos avistamentos de luzes estranhas e objetos estranhos no céu. Eles se mudaram para lá a pedido da esposa de Philip, que queria ficar mais próxima da família dela. E num domingo qualquer, numa manhã de um domingo qualquer deste ano, Philip decidiu que ele ia caminhando até a casa do seu sogro. Ele ia fazer uma caminhada e depois ele iria para a casa do sogro dele. Sabendo da fama da região, desses avistamentos estranhos, ele resolve ir equipado com uma máquina fotográfica, com um filme específico para fazer fotografias em locais que sejam pouco iluminados. Ele leva uma lanterna também e a sua bússola, pois era muito comum que nas primeiras horas do dia essa região ficasse com bastante neblina e as pessoas podiam se perder ali facilmente enquanto caminhavam pelo local. Daí a gente já percebe então que o Philip ele foi preparado para ter um encontro com algo sobrenatural, né? Ele não saiu de casa, eu vou dar só uma caminhadinha aqui do nada, opa, um alienígena. Não, ele já saiu preparado. Eu me arriscaria a dizer que talvez ele já tivesse indo, fazer realmente alguma observação, essa caminhada dele poderia ser colocada assim como uma missão, digamos assim. Ele estava indo para investigar e tentar colher fatos ali, colher provas, evidências de que tudo isso que acontecia no local era real. Bom, enquanto Philip caminhava, ele disse que decide que iria tirar algumas fotografias ali do local, da paisagem, e enquanto ele olhava pela sua câmera, enquanto ele procurava ali o melhor ângulo para tirar as suas fotografias, ele diz que se depara com um ser de aproximadamente 1,20 m de altura, com aparência humanoide, que estaria se escondendo numa região mais baixa ali do terreno. Philip, sem pensar duas vezes, diz que corre atrás desse ser e tira uma fotografia dele. Quando ele tá tentando ali se aproximar, o ser sai correndo. Quando ele vai atrás dele, em um determinado ponto, esse ser desaparece. E para espanto do Philip, quando ele olha para cima, ele vê um grande disco, um grande objeto em forma de disco. E quando ele vai tentar pegar sua câmera para registrar também uma foto desse objeto, o objeto levanta um voo muito rápido e simplesmente desaparece no céu. Ele diz que ele ficou bastante impressionado com aquilo que ele presenciou, que ele só correu atrás do ser no impulso ali do momento, na adrenalina. Ele que era um policial aposentado, que já estava acostumado com esse tipo de acontecimento, de ter que perseguir alguém, de ter que agir ali, no momento. E ele foi levado pelo calor do momento e disse que nem parou para pensar em alguma consequência, que esse ato viria a ter. Quando passado ali, então, aquele susto, aquele espanto do que havia acontecido, o Philip decide que ele ia se dirigir ao vilarejo mais próximo ali da região para tentar revelar, aquele filme e ver se ele conseguiu captar a criatura que ele tinha visto. Foi então que ele disse que decidiu olhar a bússola dele a fim de se localizar, e ele percebe que em vez da sua bússola estar marcando em direção ao norte, a sua bússola estaria apontando em direção ao sul. E quando ele verifica também o seu relógio de pulso, ele percebe que havia ali um atraso de mais ou menos 1 hora. Então, um fato para ele que parecia ter levado segundos para acontecer, ele viu que existia uma perca de tempo aí de cerca de 1 hora,
algo que ele não conseguia explicar e não conseguia entender, porque o tempo dele avistar a criatura, correr, fotografá-la e dar de cara com aquele disco voador no céu teria levado no máximo 5 ou 7 minutos. E o seu relógio marcava que ele havia perdido cerca de 1 hora em toda aquela situação. Para sua surpresa e, infelizmente, para sua tristeza, quando revelada a fotografia, o Spencer percebe que a imagem não ficou tão nítida quanto ele achava que ela teria ficado. Mas mesmo assim, era possível ver no fundo da foto um ser bem esquisito, com cerca de 1,20 m de altura, uma cor meio verde acinzentada, que batia com as descrições da criatura que ele teria visto ali naquela região, tá? E a foto eu vou deixar aí passando para vocês, essa imagem, realmente não dá para você ver muita coisa, mas você sabe que tem algum bichinho, digamos assim, alguma coisinha estranha ali no meio da paisagem, no meio da fotografia. Foi então que Spencer, que era um cara que tinha bastante contatos, porque ele, vale ressaltar mais uma vez, que ele trabalhou para a polícia, ele era um policial aposentado, decide então entrar em contato com Peter Hogg, que seria um cara ali que trabalhava só numa área específica ali para avistamentos de objetos não identificados, trabalhava ali, né, com o pessoal dos OVNIs, e enviar a sua fotografia para que ela fosse analisada e toda essa situação fosse investigada. Através então desse investigador, um pessoal que era expert ali em vida selvagem, analisaram a fotografia e depois de muita análise, muito estudo, eles chegaram à conclusão de que aquele ser não era compatível com nenhuma descrição, nenhum formato de nenhum ser conhecido por eles, tá? Então ali já foi descartada a hipótese que poderia ser, sei lá, um cachorro selvagem, não sei, sei lá, gente, um tigre, eu não sei, qualquer bicho que fosse selvagem ali que pudesse estar pela região, já foi descartado que não havia essa possibilidade. Não era nenhum desses bichos, tá? Ou se é algum bichinho que a gente não conhece, que vive por ali, a gente realmente não conhece, ele nunca foi catalogado. A imagem também foi encaminhada para os laboratórios de análise ali da Kodak, né? A Kodak era a marca ali, né? A empresa criadora do filme, da máquina, e eles foram analisar ali aquela fotografia e eles também chegaram ao veredito de que não havia manipulação na imagem e que aquele ser realmente fazia parte da fotografia, ou seja, aquilo não foi uma armação nem algo implantado ali pelo Spencer, tá? Pelo Philip Spencer. A imagem era real, não havia alteração nenhuma nela. Por fim, a imagem também foi analisada por um físico que trabalhou para a Marinha dos Estados Unidos ali por muito tempo. Ele era especialista em ótica e ele também deu o veredito de que a imagem era real. Apesar dele ter ficado bem frustrado com a qualidade da imagem, ele disse que não havia alteração alguma realmente e que sim, aquela criatura era uma criatura estranha que estava presente na foto e ninguém sabia dizer o que era aquilo, que bicho que era aquele. Bom, então aqui a gente pode ver que a imagem foi analisada 3 vezes, foi analisada pelo pessoal da Kodak, que era dono do filme, né, que ele usou para fotografar, pelo pessoal que era especialista em vida selvagem e por um físico que trabalhou para a Marinha dos Estados Unidos. Gente, não é qualquer pessoa que trabalha para a Marinha dos Estados Unidos, não é qualquer pessoa que chega em patentes altas. E todas essas pessoas confirmaram a autenticidade da imagem e que realmente existia uma criatura ali que ninguém sabia dizer o que era, né? A fim de tentar descobrir mais informações, né, sobre o que teria acontecido naquele dia e também sabendo que tem aquele fato do lapso de tempo, ele decide então se submeter a uma sessão de hipnose regressiva ali para tentar lembrar, né, se lembrar do que teria acontecido nessa 1 hora, que para ele teria sido apenas 5 minutos. Foi aí que então o Philip se recorda de que na verdade ele teria sido abduzido por seres alienígenas e que, para espanto dele e de todos que ouviam a história, né, ouviam aquele relato, ele teria registrado o ser não antes de ser abduzido, mas sim depois, o que explicaria então o fato do disco
e daquele ser que estaria se escondendo. Então, provavelmente o ser deixou o Philip lá no local onde ele pegou ele, e ele estaria se escondendo a fim de que Philip não percebesse nada e ele pudesse, né, ir embora como se nada tivesse acontecido. Só que o plano dele falhou, né, porque o Philip percebeu ali aquela criatura e tentou segui-la, né. A descrição que o Philip fez desses seres é um tanto quanto curiosa, pois existem elementos ali que não são em todos os relatos, né, de pessoas abduzidas ou que, né, tiveram um encontro com esse tipo de seres, elas relatam. O Philip diz que eram criaturas com cabeças, né, grandes. Aparentemente elas não teriam nariz, olhos grandes e que elas teriam orelhas pontudas, né, bem pontudinhas. E isso é uma característica que se sobressai um pouco assim da maioria dos relatos de abdução, que são, né, dos famosos greys, cabeçudos, realmente não tem nariz aparente, mas eles não possuem, né, essas orelhas pontudas. E esses seres que, né, teoricamente teriam abduzido o Philip, possuíam essas orelhas pontudas aí, que foi algo que chamou a atenção dele. As mãos eram compostas por apenas 3 dedos longos e Philip descreve os pés desses seres como esquisitos, pois tinham apenas 2 dedões. E eram como se esses seres, ao invés de levantarem os pés para andar, como a gente faz, eles se arrastassem, tá? Então, essa seria a descrição que o Philip teria feito desses seres. Mas ainda tem mais, tá? Mas ainda tem mais. Philip diz que ele também se lembra de que enquanto estava ali naquela nave, foi-lhe mostrado 2 filmes, uma espécie de filme de slide, né, algo assim. E no primeiro ele diz que lembra de ver muito lixo, muita destruição, um caos assim, parecido com notícias que são retratadas nesses jornais assim, das redes de televisão, quando acontece alguma tragédia. E para espanto de todos, Philip diz que o segundo filme ele não poderia revelar, né, o que teria sido passado para ele, pois os alienígenas haviam aconselhado ele a manter todas essas informações confidenciais. Bom, essa história é uma história bem estranha, tá? Existem pontos que fazem com que a gente acredite nela, mas também existem alguns pontos que fazem com que a gente desacredite um pouco, como o fato do Philip já sair de casa totalmente preparado para um encontro com o estranho, o fato dele não poder revelar o que teria sido passado para ele neste segundo filme, né? Mas não deixa de ser um caso bem, né, estranho e que também tem uma certa, assim, tem uma certa credibilidade pelo fato de várias pessoas terem estudado, terem tido contato e analisado a imagem e dizerem que a imagem é verídica, que realmente tem um ser ali esquisito. Mas, como tudo na vida, a gente tenta dar alguma possível explicação, uma explicação que o nosso cérebro aceite. E com esse caso não foi diferente. Algumas pessoas começaram a dizer que, na verdade, o Philip teria se confundido e que aquilo não era nenhum ser estranho, alienígena ou alguma criatura que mora aqui na Terra e a gente não conhece. Na verdade, o Philip teria fotografado um agente imobiliário, isto mesmo, Brasil, um agente imobiliário que estaria ali carregando a sua malinha e teria ido para aquela região para visitar algum cliente. E ele teria ido de bicicleta e nem se deu conta de que estava sendo fotografado. Agora, sabe o que é estranho? Primeiramente, ele é, então, um agente imobiliário, assim, bem esquisito e ele não sabe o que ele está fazendo, porque para ele estar numa região isolada, que as pessoas usam para caminhar, ele está visitando que tipo de cliente, né? Se ele foi de bicicleta, cadê a bicicleta do cara? Porque o Philip disse que ele saiu correndo. Quando ele perseguiu o ser saiu correndo e simplesmente desapareceu. Ele não viu bicicleta nenhuma. E, né, eu não sabia que agentes imobiliários usavam roupa verde, pois quando você olha ali a imagem, você vê que a criatura ali tem uma coisa verde ali nela, não sei se é pele, não sei se é roupa, mas essas pessoas costumam andar sempre com um traje a rigor, né, sempre de terno, muito bem apresentados. Então, isso não faz, pra mim, não faz sentido nenhum essa explicação. Mas, como sempre, todo caso ufológico, né,
todo caso, não só ufológico, toda situação estranha envolvendo algo, né, paranormal, algo esquisito, algo que a gente não tá acostumado, as pessoas procuram alguma maneira de explicar para que aquilo faça sentido, para que a gente consiga dormir melhor à noite, para que a gente não, né? Enfim, é sempre assim. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que é mentira? Vocês acham que a história do Felipe é real? Vocês acham que foi uma armação ali muito bem feita? Como por ele ser um policial aposentado ali, ele tinha muitos contatos e aí esse pessoal ajudou ele a fazer todo esse, né? Vale ressaltar que Felipe nunca tentou ganhar fama nem dinheiro em cima dessa história, tá? Ele cedeu todos os direitos de imagem para ufólogos que se interessaram pela imagem e pelo ocorrido, né? Pelo caso, para que eles pudessem estudar. Mas ele nunca quis explorar essa situação a fim de ganhar fama ou nada do tipo. Uma coisa também que faz a gente pensar que talvez tudo isso realmente seja real, pois geralmente as pessoas que passam por esse tipo de situação, e quando a situação é real ou até traumática, elas evitam falar sobre o assunto e pouquíssimas vezes elas tentam, né, ganhar fama ou trazer visibilidade para o ocorrido. Então é isso, um beijo para vocês, tchau e até o próximo vídeo.